Na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tipo particular de EDO, que é conhecida como EDO autônoma, nesse caso de primeira ordem. E depois que a gente estudar essa definição, a gente vai discutir alguns exercícios, envolvendo EDOs autônomas, e a gente vai ver que existe um método que dá para a gente o gráfico de soluções de EDOs desse tipo. Tá? Então, a gente vai trabalhar não com a solução explícita da EDO, mas a gente, através de um método que eu vou passar para vocês, a gente vai conseguir esboçar as soluções da EDO, fazer esboços aí aproximados das soluções. Tá? Então, aqui ainda não está entrando a parte de métodos, que a gente vai ver mais para frente, que vai dar para a gente a solução explícita das EDOs. Tá? Então, por enquanto, a gente vai fazer uma análise qualitativa aí. Bom, então aqui, olha, observem que tem uma EDO de primeira ordem, aqui só aparece, no caso, uma derivada primeira. E desse outro lado da equação, eu tenho uma expressão que depende apenas da variável y. Lembra que a gente classificou as variáveis independente e independente. No caso aqui, como y é a solução da EDO, a gente viu que essa função y, ela depende de uma variável, no caso aqui eu vou chamar de x. Essa variável x é chamada de variável independente, e a variável y, que é a solução, é a nossa variável dependente. Bom, então, uma EDO autônoma, ela não possui a variável independente explicitada na equação. Tá? Então, por isso que ela tem esse formato. Eu listei 2 exemplos aqui para vocês. Então, observem que nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui a derivada primeira, e desse lado eu tenho uma expressão que depende apenas de y. Então, não está aparecendo a variável x aqui. Tá? Então, esse é um exemplo de uma EDO autônoma, ela está nesse formato aqui. A mesma coisa para esse segundo exemplo. Então, observem que agora a minha solução é x, eu estou trabalhando agora com a variável x como sendo dependente, e a variável independente é t. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho x como sendo uma variável aí que depende de t. E observem que aqui nesses termos não aparece a variável independente, que nesse caso é t. Tá? Só aparece a variável x. Então, ela também é um exemplo aí de EDO autônoma. Bom, e o próximo método aí que eu vou discutir com vocês se aplica a EDOs desse tipo. Bom, antes de eu passar o método para vocês, a gente vai precisar de uma outra definição. Essa definição já é conhecida do cálculo A, a definição de ponto crítico. Bom, então a gente diz que um número real C é um ponto crítico, ou também chamado de ponto de equilíbrio ou ponto estacionário, se ele satisfizer essa condição aqui. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho uma EDO autônoma, que eu sei que é escrita dessa forma, essa daqui, no caso, é a expressão geral para EDO. Então, quando eu pego esse termo aqui do lado direito e aplico esse ponto C, ele acaba se anulando. Tá? É uma raiz dessa função f. Bom, em outras palavras, o que essa definição está dizendo para a gente? Observem que se f de c é zero, consequentemente, a derivada primeira é igual a zero. E essa daqui é a definição que a gente aprende lá no cálculo A, quando a gente estuda aquela parte que fala sobre máximos e mínimos de uma função. Então, a primeira coisa que a gente faz é resolver a derivada, igual a zero,
para chegar nos pontos críticos, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente... Bom, através desse primeiro exemplo vai ficar mais fácil entender isso que eu estou querendo passar para vocês. Então, aqui, olha, nesse exemplo, eu peguei uma EDO de primeira ordem, autônoma, né? Observem que essa expressão depende apenas de y, não aparece o x, que é a variável independente, explicitamente nessa equação. E eu vou, então, determinar quem são os pontos críticos dessa EDO. Tá? Então, para isso, a gente resolve essa equação. Né? A gente vai igualar a derivada a zero, mas como a derivada é igual a 1 menos y ao quadrado, então, no fundo, o que a gente vai fazer é resolver essa equação aqui. Bom, ou seja, eu vou chegar em valores para a minha função y. Então, nesse caso, se eu passar esse y quadrado para cá, eu vou ficar com y ao quadrado igual a 1. Extraindo a raiz, isso vai me dar mais ou menos 1. Então, nesse caso, né, no caso dessa EDO, a gente tem dois pontos críticos, que são menos 1 e mais 1. Tá? Então, esses são os pontos críticos dessa EDO que foi dada. Bom, e uma observação importante. Esses pontos críticos são soluções constantes da EDO. Tá? Deixa eu deixar isso daqui como observação para vocês. Então, os pontos críticos são soluções, né? No caso, são soluções constantes da EDO. Então, vamos discutir essa observação que eu acabei de colocar aqui, né? Por que são soluções? Se vocês se recordarem das aulas anteriores, a gente fez algumas verificações de funções, né, para mostrar que essas funções eram soluções de EDOs. O que a gente fez naqueles casos? A gente pegou a função, né, derivou, substituiu na equação, né, e mostrou que ela, no caso, satisfazia a EDO. Então, para a gente mostrar que esses pontos críticos são soluções dessa EDO, basta a gente fazer essa verificação. Tá? Então, a gente vai analisar se esses pontos satisfazem a EDO que foi dada. Olha, então não é difícil ver isso, tá? Eu só vou comentar, nem vou fazer as contas aqui, não, que é facinho a gente enxergar isso. Por exemplo, y igual a 1, né? 1 positivo. Quando a gente deriva, a derivada dá zero. Tá? Então, desse lado da EDO, a gente vai ter zero. Desse outro lado, eu vou ficar com 1 menos 1 ao quadrado, que é zero também. Né? Então, ok, está satisfazendo. A mesma coisa vale para o menos 1. Né? A derivada de menos 1 é zero. E quando a gente substitui aqui o menos 1 no lugar do y, a gente vai ficar com 1 menos 1, que é zero também. Tá? Então, são soluções da minha EDO e são soluções constantes. Se a gente for desenhar o gráfico dessas soluções, o que a gente tem são retas. Então, eu tenho y igual a menos 1, né, que é uma reta que passa por esse ponto que eu coloquei aqui na figura, né, que eu coloquei aqui no gráfico. Tá? Então, isso daqui é uma solução da EDO, a outra solução constante é y igual a 1, que é essa outra reta aqui. Tá? Então, a gente pode dizer que essas retas que eu desenhei são as curvas integrais constantes dessa EDO. A gente vai ver nos próximos exemplos que não são as únicas soluções, né? Que além dessas soluções constantes, a gente tem outras soluções também. Vamos para o primeiro exemplo.
Olha, aqui eu coloquei uma EDO de primeira ordem também. Observem que ela também é autônoma. Né? No caso aqui, na minha expressão, eu não tenho a variável independente, que nesse caso é o x, ela não aparece aqui. Né? Portanto, é uma EDO classificada como autônoma. E esse exemplo está pedindo para a gente esboçar as curvas integrais da EDO. Né? Ou seja, a gente vai ter que esboçar aí o gráfico das soluções da SDO, né? Das funções y que satisfazem essa equação aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar determinando quem são as soluções constantes, que a gente acabou de ver que são dadas pelos pontos críticos, e em seguida a gente vai fazer uma análise para chegar nas outras soluções que são não constantes. Tá? Então, vamos começar pelas constantes. Bom, para obter as constantes, basta a gente resolver essa equação, né, que é a derivada primeira igual a zero. Isso vai dar para a gente os pontos críticos. Tá? Então, aqui primeiro eu vou determinar quem são os pontos críticos para essa EDO. Bom, mas essa derivada primeira, no caso, é dada por essa expressão, que é y menos 2y ao quadrado. Então, é essa a equação que eu vou resolver. Observem que, nesse caso, eu consigo colocar o y em evidência. Então, fazendo isso, vai sobrar o 1 aqui multiplicando o primeiro termo, e no segundo sobra um 2y. Então, esse produto é igual a zero. E a gente sabe que, se um produto é igual a zero, isso implica que um dos dois termos deve ser igual a zero também. Então, daqui a gente tem que ou y é igual a zero, ou 1 menos 2y é igual a zero. Então, observem que dessas relações a gente chega em dois pontos críticos para a nossa EDO. Um ponto crítico é y igual a zero, né, que eu vou denotar por y1. E o outro é dado por essa equação, né, no caso aqui eu vou ficar com y igual a meio. Né, no caso eu vou chamar de y2. Então, vai dar meio. Bom, então é isso. Esses são os pontos críticos, ou seja, são soluções constantes da EDO que foi dada. Então, eu vou começar fazendo o esboço dessas soluções constantes. Tá? Eu vou desenhar aqui no gráfico. Então, a primeira é y igual a zero, ou seja, acaba sendo o nosso eixo x. Então, isso daqui é uma solução da EDO. No caso, eu estou denotando por y1. E a outra solução também é constante e passa pelo ponto 0,5, né? Suponho que ele esteja aqui. Deixa eu pegar um espaço maior. Então, vai ser essa outra solução constante aqui. Então, passando pelo ponto meio. É a solução y2. Tá? Então, essas duas são as soluções constantes da EDO que foi dada. Bom, o que eu vou fazer agora é uma análise das outras soluções, né? Como eu disse para vocês, com os pontos críticos, a gente obtém soluções constantes, são essas duas que eu desenhei aqui, essas duas retas. Mas essas não são as únicas soluções dessa EDO. A gente tem outras soluções não constantes, e eu vou fazer um esboço aqui dessas soluções também. Nesse caso, vai ser um esboço de forma aproximada. Tá? É uma análise que a gente faz, mas ela não dá para a gente, com exatidão, essas curvas.
Até porque, para a gente ter o gráfico dessas curvas com exatidão, a gente precisa chegar na expressão dessas funções. Não é o que vai acontecer aqui. Isso daqui é uma análise qualitativa, então vai dar para a gente uma ideia aproximada de quem são essas soluções. Bom, então a gente vai proceder da seguinte forma. Eu vou desenhar uma reta aqui do lado, representando o eixo Y. Tá? Então, eu vou representar aqui o eixo Y. Sobre esse eixo, eu vou colocar os dois pontos críticos que a gente acabou de determinar. Então, no caso, eu tenho 0 e tenho o meio também. Tá? Então, esses são os dois pontos críticos. E agora eu vou fazer uma análise dessas regiões limitadas por esses pontos. Se observarem, essas retas que eu desenhei, elas dividiram o nosso plano cartesiano em 3 regiões. Então, olha, eu tenho essa região aqui que está abaixo do eixo X, eu tenho essa outra região intermediária, né, que está entre essas duas retas, e tenho essa outra região aqui que está acima da reta y igual a meio. Então, a gente vai fazer uma análise para cada uma dessas regiões, e para isso a gente vai utilizar a própria DO. Tá? Então, vai ficar assim. Eu vou montar uma tabela aqui no meio para ficar mais fácil, olha. Esse intervalo que está aqui embaixo, ele varia de menos infinito até 0. Tá? No caso aqui eu vou pegar toda a parte negativa que fica abaixo dele. Então, eu vou simbolizar ele por menos infinito até 0. Esse outro subintervalo aqui intermediário, ele está indo de 0 até meio. E esse outro aqui superior, ele vai de meio até mais infinito. Tá? Então, a gente faz essa divisão aqui. Bom, então, isso vai ser a primeira coluna aí da minha tabela. Né? No caso, esses intervalos. Bom, na segunda coluna, eu vou colocar a minha derivada na coluna do meio. E a minha última coluna, a terceira coluna, vai ser a minha solução y. Bom, qual que é a ideia aqui, então? Vamos pensar lá na teoria que a gente viu no cálculo A. Quando a gente, lá em cálculo A, analisou uma função, né, em relação a crescimento e decrescimento, a gente trabalhou em cima da derivada primeira. Tá? Então, a gente viu que, dada uma função y, se a derivada dessa função é positiva num dado intervalo, então, essa função está crescendo nesse intervalo, né? Ela é uma função crescente. E se a derivada é negativa, significa que a função é decrescente. Então, é esse tipo de análise que a gente vai fazer para cada um desses intervalos. A gente vai analisar se a solução da EDO, né, que é a função y, é uma função crescente ou decrescente em cada um desses intervalos. Bom, para isso, basta a gente fixar um ponto específico em cada intervalo e fazer análise nesse ponto. Então, por exemplo, se a gente pegar esse primeiro intervalo aqui, que está pegando toda a parte negativa do eixo y, ele vai de menos infinito até 0. Eu vou pegar um número aqui, tá? Um número qualquer, e vou trabalhar com esse número, tá? Então, esse número vai representar para mim esse intervalo. Nesse caso, olha, até para facilitar os cálculos, eu vou pegar o menos 1. Então, tomando y igual a menos 1, eu venho aqui na expressão da EDO e substituo esse valor menos 1 do lado direito.
Então, nesse caso, para menos 1, observem que a gente vai ter um menos 1 aqui, e entre parênteses eu vou ficar com menos 2 vezes menos 1. Tá? Então, isso daqui acaba dando 1 mais 2, que é 3. Então, eu tenho menos 1 multiplicado por 3, isso é igual a menos 3. Essa derivada, nesse intervalo, ela sempre vai ser negativa. Tá ok? Então, eu posso dizer que a derivada é negativa nesse intervalo. No caso aqui eu peguei menos 1, mas qualquer outro valor que vocês pegarem também vai funcionar. Vocês vão acabar obtendo aqui um valor negativo. Bom, mas se a minha derivada é negativa, significa que a minha função y é decrescente nesse intervalo. Tá? Então, ela é uma função decrescente. E tem uma forma da gente simbolizar isso através do que a gente chama de retrato de fase. Então, a gente vai pegar aqui essa parte do eixo que eu desenhei, do eixo y. A gente vai localizar esse intervalo, né? No caso, é de menos infinito a zero, né? Essa parte aqui de baixo. Como nesse intervalo a gente acabou de descobrir que a função y é decrescente, né? No caso, a derivada é negativa, então a gente simboliza isso com uma seta apontando para baixo. Sempre que for crescente, a seta vai ser para cima, quando for decrescente, a gente coloca uma seta para baixo. Estou querendo dizer aqui é que eu estou com sentido contrário ao crescimento aqui do eixo y, né? O eixo y, né, se a gente olhar no plano, ele tem a parte positiva para cá, né? Para cima, e para cá a parte negativa. Então, se eu for nesse sentido, né, vai ser positivo, e nesse sentido negativo. Tá ok? Então, como a gente está pegando decrescente, então seta apontando para baixo. Bom, vou fazer a mesma coisa para esse outro intervalo aqui, né, que é o intervalo que vai de 0 a meio. Então, eu também vou pegar um valor que está contido nesse intervalo. Nesse caso, eu posso pegar 1 sobre 4, por exemplo. Tá? 1 sobre 4 eu sei que vai estar contido aqui. Aí eu venho com esse valor, substituo aqui na expressão e analiso se essa derivada vai dar positiva ou negativa. No caso de 1 sobre 4... observem que aqui entre parênteses eu vou ficar com 1 menos meio, certo? Porque aqui vai ficar 2 vezes 1 quarto, né? Aqui dá meio, então vai ficar 1 menos meio. Isso é igual a meio, né? Um valor positivo. Daí eu multiplico por 1 sobre 4, então eu tenho um valor positivo multiplicado por um positivo, isso dá positivo. Significa que a derivada nesse intervalo é positiva. Consequentemente, a minha função vai ser uma função crescente. Aí eu venho aqui no retrato de fase, né, localizo esse intervalo, que é de 0 a meio, e simbolizo dessa forma, com a seta para cima, né, já que ela é crescente nesse intervalo. Bom, e por último aqui no caso eu tenho que pegar um valor que vai de meio até mais infinito. Né, eu posso pegar y igual a 1. Então, tomando y igual a 1, substituindo aqui, eu vou ficar com 1, multiplicando, aqui no caso vai dar 1 menos 2, né, vai dar um número negativo. Então, um número negativo vezes um positivo, né, o resultado final é negativo. Tá? Então, portanto, aqui ela também é decrescente. E a seta, então, vai estar apontando para baixo. Esse desenho que eu fiz aqui é o que a gente chama de retrato de fase. Então, a gente acaba utilizando esse retrato de fase aí para chegar no esboço da solução, né? Que é o que a gente quer, né? Lembrando que a gente quer fazer o esboço aqui das soluções, e esse esboço vai ser um esboço aproximado dessas soluções. Bom, então, vindo para cá agora, né? Para esse gráfico no plano cartesiano. Olha, então, com base nessas informações, a gente consegue ter uma ideia de como essas soluções vão se comportar aqui, graficamente falando.
Vamos começar pegando o intervalo negativo, dessa região aqui, que está abaixo do eixo X. Nessa região, a gente viu que a função y, né, a solução da EDO, é uma função decrescente. Então, para a gente simbolizar isso, a gente faz uma curva decrescendo. Tá? No caso, decrescendo aí conforme a gente aumenta os valores de x. Para o outro intervalo que a gente tem, que é de 0 a meio, que está representando essa região, a gente viu que a nossa função é crescente. Então, nesse caso, a gente faz uma representação com esse formato aqui. Pessoal, um detalhe importante. Essas soluções aí que a gente está desenhando nessas regiões, elas não podem tocar essas soluções constantes que eu desenhei, né? Que é y1, y2. Y1 e y2 acabam funcionando como assíntotas para a gente. Tá? Então, as soluções compreendidas nessas regiões, elas tangenciam essas soluções constantes, mas nunca interceptam. Tá? Elas vão ficar limitadas aí por essas soluções constantes. Né? Por isso que eu estou fazendo o desenho dessa forma. E por último, eu tenho esse outro intervalo aqui, de meio até mais infinito, né? Então, essa região superior aqui do meu gráfico. E aqui a gente viu que a função é decrescente. Então, portanto, vai ser algo desse tipo aqui, olha. Tá? Então, decresce conforme a gente aumenta os valores de x. Tá ok? Então, essa aí no caso, é um esboço das curvas integrais da nossa EDO. E como eu disse para vocês, é um esboço aproximado. Tá? Isso daqui dá para a gente uma ideia de como as soluções dessa EDO se comportam graficamente falando. Vou trabalhar mais exemplos nessa direção, né, para a gente poder fixar melhor esse método. Mas antes, eu quero falar a respeito desse retrato de fase que eu desenhei aqui. A partir do retrato de fase, a gente consegue fazer uma classificação dos pontos críticos. Tá? Eu coloquei aqui na próxima folha para vocês. Então, aqui, olha, eu esbocei todos os possíveis casos que a gente tem, né, desses retratos de fase, relacionados aí com um ponto crítico. Então, observem que nessa primeira figura, eu tenho aqui o ponto crítico C, e as minhas duas setas apontando para esse ponto. Tá ok? Então, significa que nessa região aqui abaixo de C, a minha solução é crescente e acima é decrescente. Nesse caso, ambas as soluções, né, da parte superior quanto inferior, estão se aproximando de C, a gente diz que esse ponto C é um atrator ou que ele é assintoticamente estável. Tá ok? Então, esse é o primeiro caso. Já no segundo caso, eu tenho as soluções se afastando desse ponto. Então, observem que aqui na parte superior, a minha função é crescente, né? Então, se a gente for desenhar, ela acaba se afastando aqui. E na parte inferior, ela é decrescente. E, por consequência disso, um ponto crítico nessa condição, né, com essa característica, é dito um repulsor ou instável. Tá? Então, esse é o caso aqui da figura 2. E figura 3 e 4, por um lado, né, a gente está atraindo a solução e pelo outro a gente está repelindo. É a mesma coisa aqui no 4. Tá vendo? Por um lado aqui a gente está com a solução se aproximando e pelo outro lado está se afastando. Então, nesses dois últimos casos aqui, esse ponto crítico C, ele é dito semi-estável. Nesse caso, ele não vai ser nem estável e nem assintoticamente estável. Ele acaba sendo semi-estável. Essa é a nomenclatura aí que a gente utiliza para esses pontos críticos, com base aí no retrato de fase. Bom, então, agora a gente vai finalizar trabalhando mais alguns exemplos.
Então, tanto nesse quanto no próximo, a ideia é a gente construir as curvas integrais da EDO, montar, no caso, o gráfico das soluções, né, com base no que a gente discutiu aí, nessa teoria que a gente acabou de discutir. A diferença aqui é que, além da EDO, eu estou dando uma condição inicial. Nesse primeiro exercício, a gente vai trabalhar com PVI, problema de valor inicial. Então, a gente tem a EDO e tem a condição inicial. O que a gente quer aqui é a solução dessa EDO, de uma função y que satisfaça essa EDO, mas que também satisfaça essa condição inicial. X igual a 0, ela tem que ser igual a 1. Isso a gente viu que equivale a dizer que essa solução passa pelo ponto 0, 1 do gráfico. Inicialmente, eu vou olhar só para a EDO. Tá? Então, a gente vai fazer a análise dessa EDO. A gente vai descobrir aí quem são as soluções constantes. Em seguida, a gente vai descobrir as outras soluções não constantes. E, por último, a gente vai olhar para essa condição que foi dada e vai, então, identificar quem é a solução do PVI. Eu vou localizar, então, primeiro, os pontos críticos dessa EDO. Ou seja, a gente vai determinar primeiro as soluções constantes da EDO. Então, para isso, a gente faz a derivada igual a 0. Nesse caso, a derivada é essa expressão aqui, y ao quadrado vezes 4 menos y ao quadrado. Então, eu vou igualar isso a 0. E resolvendo, então, essa equação, como eu tenho um produto aqui dando 0, então, ou y ao quadrado é 0, ou esse termo que está entre parênteses é 0. Dessa primeira equação, a gente chega em y igual a 0, tá? Eu vou chamar de y1. Tá? Então, isso vai ser um ponto crítico. E dessa segunda, a gente tem duas possíveis soluções. Então, observem que o meu y, ele pode ser ou igual a 2, ou igual a menos 2. Né? Esses dois valores satisfazem a equação. Então, eu vou chamar o menos 2 de y2 e o 2 de y3. Tá? Então, essas são as soluções constantes da EDO. Então, vamos para a análise aí, a partir desses pontos críticos. Vou começar, então, desenhando aqui o retrato de fase. Tá? Então, esse daqui é o nosso eixo Y. E eu vou localizar sobre esse eixo os 3 pontos críticos que a gente acabou de determinar. Então, eu tenho o menos 2. Eu tenho o 0, que está aqui. E tenho o 2, que está mais acima. Tá? Então, são esses 3 pontos críticos. E esses pontos críticos, eles estão dividindo aqui a minha reta Y em 1, 2, 3, 4 subintervalos. Então, a gente vai analisar cada um desses subintervalos aí separadamente. Então, vamos começar da parte negativa. Então, aqui, olha, vai de menos infinito até menos 2. Então, esse é um subintervalo. O outro vai de menos 2 até 0. Daí, a gente tem esse outro que vai de 0 até 2. E, por último, a gente tem um que vai de 2 até mais infinito. Eu vou olhar agora para a EDO, que foi dada. Lembrando que agora a gente tem que fazer uma análise da derivada primeira. Vai entrar nessa coluna aqui. Olha, vamos começar por esse intervalo aqui, que vai de menos infinito até menos 2. Um ponto pertencente a esse intervalo é o menos 3. Se eu tomo y igual a menos 3 e substituo nessa expressão,
Olha, aqui sempre vai ser positivo, né? Independente do valor, como está ao quadrado, então a gente sempre tem um valor positivo aqui. Mas o que acontece aqui? Como é menos 3, quando eu elevo ao quadrado, isso vai dar 9. Então, eu vou ficar com 4 menos 9. Tá? Então, aqui vai me dar um valor negativo multiplicando um positivo, portanto, o resultado é negativo. Esse outro intervalo agora está indo de menos 2 a 0. Então, a gente pode pegar o menos 1, tá? O menos 1 está contido aqui. E se a gente usar menos 1 aqui, como eu disse, sempre vai ser positivo, e aqui eu vou ficar com 4 menos 1, que também é positivo, né? Logo, essa derivada vai ser positiva nesse intervalo aqui. Entre 0 e 2, eu posso tomar o valor 1. Novamente, né? Substituindo por 1 aqui, eu também chego no valor positivo. E por último, né? Se eu tomo um valor nesse outro intervalo, eu posso pegar o 3. Né? O que acontece quando a gente toma y igual a 3 nessa expressão? Positivo também. Como isso que a gente acabou de calcular é a derivada primeira de y, em relação à função y, né, que é a nossa solução, a gente tem que nesse primeiro intervalo ela é decrescente, no segundo e no terceiro ela é crescente, e nesse último ela é decrescente. Se a gente for passar isso aqui para o retrato de fase, então vai ficar assim, olha, de menos infinito até menos 2, seta apontando para baixo, então eu tenho isso daqui. De menos 2 a 0, seta apontando para cima. De 0 a 2 também apontando para cima. E de 2 até mais infinito, apontando para baixo. Então, se a gente for classificar os pontos críticos, observem que o menos 2 é um repulsor, o 0 é semi-estável e o 2 é um atrator. Tá? Então, no caso dessa EDO aqui, a gente tem 3 pontos críticos e cada um se encaixa aí em um dos casos que a gente discutiu ali, a gente estava definindo esses pontos críticos. Tá? Um é atrator, um é repulsor, o outro é semi-estável. Bom, eu vou, então, passar essas informações para o nosso gráfico em R2. Bom, então, a gente tem 3 soluções constantes. Então, vou começar desenhando essas soluções. São essas daqui. A reta y igual a 0, que é o eixo x, a reta y igual a menos 2 e a reta y igual a 2. Então, suponha que aqui seja menos 2, aqui 2. Aqui, no caso, eu chamei de y1, aqui de y2 e aqui de y3. Então, essas são as soluções constantes. Agora, eu vou fazer um esboço aproximado aí das soluções que estão nessas regiões delimitadas pelas soluções constantes. Pelo retrato de fase, então, a gente viu que para essa região que está abaixo desse ponto, né, que é o 0 menos 2, a nossa função é decrescente. A solução vai ter essa cara aqui, tá? Então, ela está decrescendo. Entre menos 2 e 0, a função é crescente. Então, aqui nessa região, eu tenho algo desse tipo. Então, ela está crescendo, lembrando que ela tangencia aí as soluções constantes. Entre 0 e 2 é crescente também, né? Então, eu tenho algo assim. E por último, né, pegando de 2 para cima, né, eu vou ter soluções decrescentes. Então, é algo assim. Isso pensando em todo R2, mas como eu disse para vocês, a gente está trabalhando agora com um PVI. Então, a gente precisa olhar para a condição inicial que foi dada. Essa condição está me dizendo que essa solução passa pelo ponto 0,1.
Então, a gente vem aqui no gráfico, localiza esse ponto. Tá? Nesse caso, esse ponto ele vai estar aqui. E a gente conclui, então, que a solução do PVI vai ter o formato dessa curva que eu desenhei e que está passando por esse ponto. Tá? Deixa eu até colocar ela em outra cor aqui. Ela vai ser a solução do PVI que foi dado. Bom, então, para finalizar, observem que aqui também é um PVI e está pedindo para a gente esboçar a curva integral desse PVI. Tá? Então, vocês vão ver que, novamente, aí a gente vai chegar em apenas uma curva, essa é a solução desse PVI, e, nesse caso, ela passa pelo ponto 0 menos meio. Vamos começar determinando os pontos críticos. Então, vou fazer a derivada igual a 0. A derivada, nesse caso, é dada por essa expressão, que é y vezes ln de y mais 2. Então, eu vou pegar isso igualar a 0. Aqui também é um produto, né? O meu y está multiplicando ln de y mais 2. Portanto, esse produto vai ser igual a 0 se y for 0 ou se o meu ln de y mais 2 for 0. Então, eu já tenho um ponto crítico que é o 0, né? Eu vou chamar de y1. Então, esse é um ponto crítico. E daqui dessa expressão, eu obtenho um outro ponto crítico. O gráfico da função ln é assim. Ela pega apenas a parte positiva aqui do eixo x, né, definida apenas para x maior do que 0, e corta o eixo x nesse ponto aqui, que é o ponto 1, 0. Então, esse daqui é o gráfico da função ln. Então, percebam que a função ln vai ser igual a 0 nesse ponto, né, quando o x for igual a 1. Então, a gente vai tomar esse termo aqui como sendo 1, mas se y mais 2 é igual a 1, significa que o meu y é igual a menos 1. Então, esses são os pontos críticos da minha EDO, né? Consequentemente, são as soluções constantes, e agora a gente vai trabalhar em cima desses pontos aí, desses dois pontos. Então, vamos começar pelo retrato de fase. A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte: a gente vai ter que pegar valores de y aqui compreendidos nesses subintervalos, substituir aqui na expressão, né, para poder fazer a análise se a derivada é positiva ou negativa. Entretanto, observem que se, por exemplo, a gente toma menos 3, a hora que a gente substitui aqui, eu vou ficar com ln de menos 1. Tá? E não está definido para valores negativos. Você vai ter que fazer uma restrição aqui. Vai começar num valor específico. Então, se eu considero y mais 2 maior do que 0, consequentemente, né, passando 2 para lá, o meu y vai ter que ser maior do que menos 2. Tá? Então, aqui no retrato de fase, a gente toma esse y maior do que menos 2. Os intervalos são 3 nesse caso. Eu tenho de menos 2 a menos 1. Tenho de menos 1 a 0. E tenho de 0 até mais infinito. Então, vamos começar pela derivada. Para esse primeiro subintervalo, né, de menos 2 a menos 1, a gente pega menos 3 sobre 2 e substitui aqui. Então, a gente vai ter um valor negativo. A hora que a gente substitui aqui, a gente tem 2 menos 1,5. Isso dá 0,5. ln de 0,5 é um valor positivo ou negativo? Pelo gráfico aqui do ln, a gente consegue enxergar isso. Tá vendo? Toda vez que os valores estiverem compreendidos entre 0 e 1, a gente tem o ln negativo e acima de 1 a gente tem ln positivo.
como está dando meio, então, esse valor aqui vai ser um valor negativo, tá? Então, é um valor negativo multiplicado por um outro valor negativo, né? Que é o menos 3/2. Então, esse produto dá mais, né? Dá positivo. Bom, aqui agora, nesse segundo subintervalo, eu posso tomar o y igual a menos meio, tá? Menos 1/2. A gente vai ficar com menos meio no lugar do y. E aqui eu tenho 2 menos meio, isso dá 1,5. E ln de 1,5 é um valor positivo. Então, é um valor negativo vezes um positivo, então isso dá um valor negativo. E por último, né, se a gente toma um valor maior do que zero, a gente pode tomar 1. Então, aqui vai ser positivo. Aqui também, né? No caso, eu vou ficar com um ln de 3, né, que é positivo. Então, aqui dá mais também. Então, nesse primeiro subintervalo, a gente tem uma função crescente como solução, aqui decrescente e aqui crescente também. Passando para o retrato de fase. Então, nesse primeiro intervalo, seta apontando para cima. No intervalo de menos 1 a 0, seta apontando para baixo. E no intervalo de 0 a mais infinito, seta apontando para cima também. Bom, para esse caso, né, para essa EDO, a gente tem esses dois pontos críticos. O menos 1, no caso, é um atrator. E o 0 é um repulsor. Tá? Então, a gente tem esses dois tipos aí de pontos críticos para essa EDO. E para finalizar, vamos fazer um esboço dessas soluções, né, e identificar quem é a solução que passa por esse ponto, né, que é a que satisfaz o PVI dado. Eu tenho dois pontos críticos, y igual a 0, que é o eixo x, e y igual a menos 1, duas soluções constantes para essa EDO. Então, o próprio eixo x é uma, aqui passando pelo 0, e eu tenho outra aqui passando pelo menos 1. Então, essas são as soluções constantes. Lembrando que aqui está limitado pelo menos 2. Então, na hora que a gente for desenhar, eu posso até colocar aqui. Eu vou colocar em pontilhado, porque isso daqui não é solução, tá? Isso daqui é apenas a limitação que a gente tem ali embaixo por causa da função ln. Então, a hora que a gente for desenhar as curvas, elas não podem passar dessa reta, senão vai dar problema lá por causa da função ln que está entrando na expressão. Entre menos 2 e menos 1, a função é crescente. Então, a gente vai ter algo assim. Depois, entre menos 1 e 0, a nossa função é decrescente, né? E acima volta a ser crescente. Então, aqui é decrescente. Então, vai ser algo assim. E acima de 0, ela é uma função crescente. Então, aqui o eixo x, aqui o y. Bom, para finalizar, deixa eu localizar o ponto que está sendo dado aqui na condição inicial, né, que é o ponto 0 menos meio. Eu desenho um pouquinho para baixo, mas suponha que ele esteja aqui, olha. Só para poder aproveitar essa curva que eu desenhei. Então, menos meio. Bom, então, essa curva aqui passa pelo ponto 0 menos meio. Vai ser a solução do nosso PVI. Ok? Então, essa daqui é a solução do PVI, né? Ou seja, é a curva integral do PVI que foi dado.